Vamos lá continuar, então, aqui nessa janela. Pessoal, eu peço só que vocês não compartilhem, depois eu vou compartilhar com vocês as gravações, vocês não compartilhem com pessoas de fora, porque eu mostro a plataforma aqui do CDX, mostro nome de paciente, nome de clínica, nome de tutor, então só não compartilhem, é algo entre nós mesmo, tá? Então, não importa se você já saiu do trainee, se você não é trainee, mas é do CDX, tudo bem, mas sem compartilhar com pessoas que não são da empresa, por favor. Então, aqui já abri, deixei o laudo, né? Jeremias, dá para ver que é um gato, né? Pelo formato da pelve e pela patela bem grande, então é um gato. Vamos olhar tudo, né? Então, até a relação aqui da articulação entre tibia e fíbula, onde está a patela, os sesamoides. Enquanto isso, a gente vai olhando os tecidos moles, né? Tem uma musculatura bem legal esse gato. Deve ser jovem. Aqui tá dentro, né, do limite da articulação, ok. Sempre olhem a pelve quando aparece, até a síntese também, cauda, olhem tudo, porque gato, às vezes, eles se machucam dentro de casa mesmo. Não necessariamente, eu sempre inverto, tá, gente? Não necessariamente ele precisa ir pra rua pra tentar se matar de algum jeito. Às vezes eles conseguem dentro de casa, entrando em lugares pequenos, ou brigando contra o animal. Vamos sempre olhando a cortical, né, para ver se ela é contínua, se ela tem a mesma espessura em todos os lugares onde ela deveria ter essa espessura. Já olhando também a topografia do canal medular. Às vezes, a gente vê o trabeculado mais evidente, mas é a técnica da imagem, ou então o porte do paciente. Alguns gatos têm isso daqui, é um ossículo meniscal. E aí eu só descrevo. Sempre olhem a topografia do linfonodo poplíteo também aqui, ok. Tem esse artefato de pelo, né? Tem umas calcificações na gordura. Olhem abdômen também para ver se tem alteração em qualquer coisa que vocês podem ver. Bom, não sei vocês, mas não achei nada que explique qualquer coisa. É jovem, né? 3 anos. Micro aumento de volume em região próxima do fêmur, na parte de dentro da coxa. Mas ele é coxudo, né? Tem musculatura bem evidente. Acho que eu nem vou conseguir ver. Não apresenta nenhum sintoma nem nada do tipo. Ah, é isso mesmo. Ah, isso aqui tá, entendi. Isso aqui é musculatura, aqui já tem uma radiopacidade diferente, ó, da musculatura. Hum, Quando é assim é legal, é verdade. Olhando bem assim, ele é mais coxudo do que. Ele é menos coxudo do que ele deveria ser. Pô, vocês entenderam, né? Tipo, ele tem a coxa grande, mas não é realmente dele ela inteira. Quando é assim, o legal seria eles fazerem uma pelve para mostrar os dois lados, né? Alguns técnicos são mais experientes, eles automaticamente fazem isso. Vou descrever isso daqui. Retira essa observação, né? Aumento de volume dos tecidos moles da região medial da porção proximal do membro pélvico esquerdo. Imagem que sugere, né? Porque para mim, eles falaram que é um micro aumento, então, nossa, é muito ruim, laudo assim. Sugestivo de edema de tecidos moles, tecidual, né? Achado pode ter relação com processo inflamatório, infeccioso. A esclarecer, sugira acompanhamento radiográfico. Correlação com o histórico, sei lá, gente, de verdade. E aí, como tá perto do osso, eu coloco observação falando que o osso tá normal. Tá normal para mim o osso. Talvez isso aqui, não sei se acho que seja mais fácil de ver olhando as duas coxas dele. Deixa isso daqui, femur esquerdo. Ah, imagem que sugere presença de ossículo meniscal. Esqueci de colocar no Word para ver. Ok. Olho para ver se foi. Tava aqui embaixo, né?
Aí aqui nessa tela vocês têm que agora ficar olhando o que que tá num laudar, que sumiu, porque às vezes eles não avisam no grupo. Então, ontem mesmo, acho que eu fiz uns dois que devia estar como não laudar e tiraram e não avisaram. Mel. Deixa eu aqui. Cheats. Vou ver só se tem alguns silvestres, que aí eu já coloco para ela. Não. Dois membros torácicos. Puxa. Aí já de novo, ó, igual ontem, membro pélvico e membro torácico. Eu vou pausar rapidinho para avisar, para avisar no grupo, peraí. Bom, avisei lá, né? Dessa vez não está na imagem, mas eu tenho que alterar aqui. Então, membro pélvico direito, membro pélvico esquerdo. Eles colocam o nome da clínica errado, às vezes também. Aí fiquem de olho. Senão vocês vão estar trabalhando, fazendo qualquer coisa, descansando e vão ter que ficar modificando o laudo. Direito e esquerdo. Se tá normal, eu faço um laudo assim, direito e esquerdo, em vez de colocar separado. Ah, direito primeiro, esquerdo depois. Mas aí eu vou olhar, né? E eu vejo, e eu avalio aqui se eu separo ou não. Fizeram com compressão só de uma, eu acho. Ou é igual? É igual. Então, esquerdo, direito. Esquerdo e direito também, eles trocam às vezes, fiquem de olho. Principalmente se for tele, que é a clínica que faz e eles mandam, fiquem de olho. Aqui, quando tem os dois membros, é legal para comparar o linfonodo, poplíteo, e até a musculatura. Ah, isso aqui será que tá inchado ou a musculatura do paciente? Aqui é mais fácil porque tá a radiopacidade de tecidos moles, né? Mas a gente consegue verificar melhor. Não façam isso, não encostem o medidor na pele, deixem perpendicular ao osso, mas sem empurrar nada. Nunca sobreponham nada em cima, né, na verdade, da região. Aqui olhando assim por fora está normal. Vamos dar um zoom aqui no joelho em si. Acho que está bem alinhado essa face caudal. A eminência também está alinhada, ó. Que é a eminência intercondilar. Sempre comparo. Lembrando a fíbula sempre para fora, né? Então, direito e esquerdo mesmo. Patelas, sesamoides. Sesamoide aqui também, provavelmente escondido. Ou não, aqui dessa sobreposição. Olhem, né, se tem deslocamento. O deslocamento desse sesamoide, se tiver mais para baixo do que o outro, não tem alteração na vida do paciente. Mas se tiver alteração. Oi, Fabiano, bom dia. Se tiver alteração nesse de baixo, tiver para baixo, é sugestivo de insuficiência ligamentar. Então, esses não liguem, este aqui, ou o sesamoide que a gente nem tá vendo, aí sim, se tiver para baixo, fiquem de olho para ver se tem ruptura ligamentar. Essa diminuição de espaço que tem aqui bilateralmente, também a gente não, e pelo menos eu aprendi a não falar algo sobre isso, a não ser que seja uma redução muito importante. Às vezes eles têm insuficiência ligamentar e a gente vê na projeção crânio-caudal uma redução muito grande, mas não porque está apertado entre a tíbia e a fíbula nesse eixo, mas porque a tíbia está mais para frente e ela está sobrepondo essa parte dos côndilos. Bom, a simetria entre os dois membros de tecidos moles também está preservada. Vamos olhar aqui, uma região que pode ter osteocondrose. Geralmente eu até faço isso. Oh, meu Deus do céu. Eu até deixo igual, na verdade. Eu rotaciono para ficar espelhado e igual. Para comparar a superfície, né? Espaço também. Às vezes, conforme o paciente ele contrai ou deixa a pata tensa,
Tem movimento, pelo menos no carpo aqui eu já não sei, mas no carpo tem, conforme eles fazem movimento. Se você olhar em fluoroscopia, a imagem de gente fazendo movimento com a mão, então às vezes está um pouco mais apertado. No tarso eu não sei, mas no carpo, por exemplo, não quer dizer que está alterado. Às vezes é só um achado. Ou a angulação do feixe quando tirou o raio-x. Vou colocar suspeita. 1 ano, por isso não tem nada. Lógico, dos dois membros pélvicos desde domingo. Sobe e desce o sofá, tem acesso à escada, paciente extremamente ativa. Deve ser luxação de patela. E aí tem que fazer o exame físico. Porque aqui a patela está no lugar nas projeções. Eles fizeram sob estresse só em uma, para entender. Normal. Liberarei. Aqui, como é um paciente jovem, vou tirar essa observação. Então, vou falar sobre afecções dinâmicas, que são alterações que acometem indivíduos jovens com maior frequência, né? Luxação de patela e ruptura do ligamento. Shih Tzu, né, seria mais luxação de patela. Ok. E, gente, eu vou só tirar uma dúvida. A Ellen quer uma segunda opinião. A Ellen tá da Mora. Eu vou só ouvir o áudio dela. Vou pausar a gravação rapidão. Vamos lá voltar. A internet tá deixando a desejar hoje. Então, aqui, acho que nada foi liberado aqui embaixo. Esse aqui. Putz, tem anexo. Eu vou deixar esse aqui para Ellen fazer, porque vai que é opinião de outro radiologista, não, vai que eu não concordo, ou eu não, vai, sei lá, vai que acontece alguma coisa, eu vou ficar expondo a pessoa. Deixa eu pular o exame. Vou só avisar ela. Vamos lá. Estrela Nunes. Usei a Ellen aqui. Membro pélvico esquerdo. Certo? Estou colocando aqui enquanto abre. Nunca esqueçam de colocar o lado. Esperando. Joelho mesmo. Parece estar um pouco deslocado, talvez. Então, vamos lá. O joelho que não está reto. Vamos ver. Aqui, gente, vocês ajustam o brilho de acordo com o que vocês acham melhor, tá? Não tem nada a ver. Tem uma regra. Ah, aqui nessa imagem, eu achei que tá um pouquinho para frente quando eu abri a imagem. Na verdade, quando eu olhei aqui, aqui talvez esteja um pouco para frente ainda, mas está rotacionado, ó. Então, os côndilos têm um para frente do outro. Aqui ainda é um pouco aceitável porque tá para cima. Aqui é ok ainda, mas quando tá um para frente do outro, aí já a gente já considera torto.
patela, sesamoides. A gente olha a musculatura também. Sempre olhem as articulações ao redor, porque pode ter processo degenerativo. Então, olhem, topografia de linfonodo, tecidos moles. Para ver o histórico. É bom quando eles colocam se tem teste de gaveta positivo, mas tem clínico que nem faz. Eles acham que o exame de raio-x vai resolver. Eu também entendo que às vezes tem clínico que é cri-cri para você falar sobre as coisas, sabe? Perguntar. Às vezes o clínico fala que não sabe, às vezes ele não sabe, ele não quer assumir. Bom, vamos lá, né? Hum, discretos, deslocamento cranial da tíbia em relação aos côndilos do fêmur esquerdo. Sendo possível, eu coloco visualizar. Como que é a palavra que eu uso? Né? A sintonia é desalinhamento entre os côndilos do fêmur. Achado pode ter relação com insuficiência ligamentar ou ser artefato posicional. Sugiro correlação com o exame ortopédico para elucidação. Porque é complicado, igual, eu acho que talvez esteja realmente alterado, porém, é complicado porque eu não sei, não conheço essa pessoa. Então, eu não sei se essa pessoa vai pegar esse laudo e vai marcar uma cirurgia ortopédica, vai mostrar o laudo para o ortopedista que não é o experiente, a imagem de raio-x, às vezes o ortopedista é experiente, ele olha, às vezes essa pessoa é aquela história, né? Às vezes a pessoa quer empurrar a cirurgia. Então, eu não sei quem vai pegar esse laudo. A gente tem que ter muito cuidado na tele, porque a gente não sabe. Então, não tem nem como eu perguntar, porque às vezes não foi feito nada nesse paciente. Às vezes acontece, gente, sei lá, da pessoa entrar em contato por WhatsApp, é um paciente, é um tutor que vai sempre, e eles já marcam o raio-x e a pessoa nem sequer pegou no cachorro. Então, infelizmente, às vezes a gente tem que liberar laudo pensando nisso, sabe? De jeito um pouco mais genérico do que a gente gostaria, mas porque não dá, sabe? Não é seguro pra gente. E pro animal também. Vamos esperar abrir. Essa era a Estrela Nunes. Pessoal, depois desse daqui, eu vou só dar um tempinho para minha voz. Eu dou aula o dia inteiro de quinta e sexta. Hoje, teoricamente, era para eu estar repousando. Depois que eu tive faringite agora nesse semestre, minha voz não é a mesma coisa. Aí eu vou dar só um tempo, vou tomar água, dar um tempo, e aí a gente volta depois, quando terminar essa gravação, o tempo dela. Daqui eu não consigo ver quanto tempo demora para terminar. Oh, meu Deus do céu. Vamos esperar, né? Então, Catarina. Amei Britney Spears. Olhando para ver se algum não laudar deixou de ser não laudar, não. Que essa clínica, por exemplo, eu tenho um contato com a recepção deles, aí fica mais fácil a gente perguntar essas coisas. E mesmo assim, às vezes não tem a informação porque a pessoa ficou com preguiça de ir atrás do clínico que fez o exame, ou às vezes simplesmente, tipo, ninguém sabe, não registrou no prontuário.
13 vértebras torácicas. Eu sempre conto 2 vezes, gente, porque, como vocês viram, eu tenho muita dificuldade em contar coisas. Então, eu faço mais de uma vez porque eu me conheço, eu conheço minhas limitações. Então, eu faço várias vezes para garantir que eu acerte. Tá bem torto, né? Então, o externo tá aqui, ó. A coluna tá aqui. Os processos espinhosos estão de lado, estão oblíquos, então tá torto. Esse coração pro lado provavelmente é porque tá torto. Fígado um pouco aumentado, mas isso aqui pode ser normal por ser um pug ou um bulldog. E, tipo, tem algumas coisas que a gente tem que relevar por serem braquicefálicos. Então, esse tórax aqui em barril, às vezes o Boston Terrier tem também, a gente releva algumas coisas que são normais para eles. Pug. 9 anos, pug, o linfonodo na mama. Eita, animal com linfonodomegalia na mama. Enfim, mesmo realizando exame para pé cirúrgico. Então, um animal sem sintomas. Aqui. Aí, todo mundo está vendo, né? O clínico sabe que isso aqui existe, mas a gente relata mesmo assim. Tem gente que entra em contato pedindo para relatar no laudo. Então, presença de aumento de volume focal na face ventral da porção cranial da cavidade torácica, superficialmente. Principalmente volume focal na face ventral, superficialmente em tecidos moles. Medindo se. Eu só descrevo, porque eu não sei se isso aqui é não tô vendo, né? Se é uma mama, se isso aqui é qualquer, sei lá, um abscesso, a gente não sabe. Mais que as mamas normais estejam aqui, não sei. Então, por via das dúvidas. Ah, sempre que tiver uma coisa grande assim, ó. Isso aqui é grande, vai. Na face ventral, cuidado, contem onde ela tá, ó. Tá bem no começo, provavelmente vai sobrepor em T1, T2. Cuidado, porque às vezes pode ficar marcado aqui e parecer um nódulo, mas não é. Hum, Pulmão por um paciente. Tem umas paredes aqui, mas para um paciente com tórax nessa conformação tá normal. Também deve ser o mesmo. O que acontece, né? O tórax de um paciente, um SRD caramelo, ele vai expandir para trás, e vai ter a conformação diferente de um tórax em barril, que vai aspirar na nossa direção, né? De lado. Vai aspirar, não, vai encher de ar, de lado. Ele é diferente do tórax do SRD caramelo, então ele tende a ser mais marcado, principalmente em bulldog inglês. Olhem a traqueia sempre, né? Tem uma diminuição aqui. E raças pequenas, elas têm maior possibilidade de hipoplasia traqueal, principalmente, eu vejo bastante em Spitz. Então, na projeção lateral esquerda, tem redução da traqueia cervical. Então, o trajeto está normal. Discreta redução do lumen traqueal na porção cervical. É difícil porque aqui eles colocam uma lateral para um lado, outra para outra. Quando a gente abre assim, para comparar, a gente não consegue. Aí tem que colocar de lado. Ou pode ser até sobreposição do esôfago ou do músculo dorsal. Eita. Redundância do músculo dorsal. Lapsus de traqueia discreto.
Preguinhas do plug, né? Vamos esperar carregar. Ai, ai, MadCloud, eu sempre dou uma olhada para ver se realmente foi, porque já aconteceu mais de uma vez do laudo ser liberado em vazio ou laudo ser liberado sem alteração, ser liberado só com a máscara. Nossa, aconteceu várias vezes já comigo. Eu acho que é a internet, não sei. Ok. Próximo, Bruce. Eu não sei se vocês conseguem ver, queria saber quanto tempo está faltando. O último eu marquei, mas agora eu não marquei. Enfim, não consigo ver também o tempo de gravação. Vamos indo. Bom, se uma hora eu for interrompida do nada, sorry, não foi de propósito. Então, Bruce, espero que seja certo o nome do doutor. Senão, vocês serão perturbados ou eu serei perturbada para mudar depois. Três, seis, nove, 12, 13. Sempre olhando ombro, cotovelo, né? Geralmente é aqui que eu já vejo se o fígado ultrapassa, gradil. Se é uma coisa discreta, eu só descrevo, gente. Sim, não coisa discreta. Mesmo o Shih Tzu, ele é um braquicefálico. Eu vi que é Shih Tzu antes de coisar. Ele é um braquicefálico. Ele não é braquicefálico nível Bulldog, Pug, Boston, mas ele é um braquicefálico. Então, alguns têm o tórax em... Esse aqui não, né? Mas barrilzinho. Olhando assim, para mim, parece totalmente normal. Tem um deslocamento discreto aqui da região da traqueia inicial, da torácica, mas deve ser o posicionamento do pescoço. Então, só vou relatar também. Ok, bem ok, comum. É melhor que o nosso. Para 10 anos. Olha em costela sempre, viu? Não só aqui, eu sempre olho, né? A escápula. Eu sempre trabalhei em hospital, então eu sempre vi muito trauma, trauma antigo. Então, seja na Unixul, seja no São Paulo, no Cliveco, então olhem as costelas, não só nessa parte, mas na curvatura aqui. Às vezes vocês veem costela quebrada melhor na VD, principalmente nessa região. Às vezes não, né? Costela quebrada é melhor sempre na VD. Mas às vezes a gente perde porque não olha a curvinha. São várias vezes eu libero o laudo quando eu vou ver de novo, daquela olhada final que eu dou, putz,
Tem uma costela quebrada aqui e ninguém nem imagina. E aí, gente? Aqui tá esquisito, mas se tem dobra de pele em cima, se é um colapso axial, mas não tem sintoma também. Um pouco de gordura aqui, né? Parece que eu já esqueci. É, eles não colocam aqui, mas é sempre legal colocar onde que é a neoplasia. Se você souber o que que é, já colocar também. Ok. Sempre que vocês forem avaliar pulmão, gente, verifiquem que o paciente tem, porque às vezes ele tem absolutamente nada. E nós estamos avaliando pulmões de cães paulistanos, né? Então, meu, eles aspiram, sei lá, respiram, sei lá quantos cigarros por dia, assim como nós, pela poluição. Então, Britney, não, Whippet, Britney Spears. Canino. Opa, não sei se isso aqui. Ah, pulse. Cuidado, viu? Ah, nossa, que bom. Cuidado para vocês não laudarem paciente no lugar errado. Adoro laudar essas coisas. Baixo esquerdo? É, dorso plantar. Tá, vamos lá. Tem o contralateral, mas às vezes fica tão sobreposto pelo implante que não. Aqueles não. Uma coisa que eu gostaria muito que eles tentassem fazer é fazer o contralateral na mesma posição, exatamente na mesma posição, mas aqui eu sei que ela tem uma artrodese, né? Ok, mas não é. Ih, ó. Mas não é todo o técnico que se atenta a isso. Deixa eu ver se dá pra ver melhor aqui. Não dá pra ver quais. Poxa, cadê? São duas placas, não dá pra ver qual que é exatamente. Ah, dá pra ver sim. Tem uma curta e uma longa. Isso aqui. Sempre que a gente tem um implante, a gente vai olhar todo o eixo dele. Aqui, por exemplo, será que tá quebrado? Ou se é uma sobreposição da placa atrás? Eu vou colocar as duas possibilidades. A gente olha todo o eixo do implante, vê se tem isso aqui, ó, quebra. Eu falo quebra mesmo. Muita gente fala fratura, descontinuidade, quebra. A gente também olha se ao redor tem proliferação, se ao redor tem lise óssea, que indica movimentação, né? Ou osteomielite, se for uma coisa bem. Com sintomas de osteomielite, com sinais de osteomielite, né? Era esse aqui que eu perguntei se estava quebrado, será? Segundo. Acho que não, acho que é só o ângulo. Essa placa parece normal. Aqui tem um pouco de lise, ó. Estão vendo? De lise óssea aqui. Tem que ver. Vamos ver se eles lembraram de colocar no histórico há quanto tempo. Dificilmente eles lembram. Aí aqui sim é um problema, né? Que é uma artrodese e não tá fazendo a função, mas depende de se já tá funcionado o que quer que fosse isso aqui antes, né? Vamos ver. Pelo tamanho do histórico, tá aí. Realizou a cirurgia em calcânio esquerdo, só Deus sabe quando. Começou a apresentar claudicação quando o filho chegou. Não foi citada nenhuma alteração além disso. Suspeita clínica não informada. Ótimo, sempre muito bom. Vou pausar aqui a gravação para mandar uma mensagem no grupo perguntando. Só um segundo, gente. Avisei no grupo, então vamos descrever. Nós temos duas placas, então eu vou descrever uma por vez. Presença
duas placas metálicas adjacentes à face lateral. Deixa eu ver se dá para fazer assim. Da articulação do tarso. Uma abrangendo de... Não dá para falar exatamente sacranial ou caudal. Uma abrangendo do calcâneo até torção distal do talos, fixa por 1, 2, 3. Já. Bom, para mim, 1, 2, 3. Pode ser que eu erre. 3 parafusos transcorticais. 2 proximais e 1 distal. Esse aqui tá separado delas, aparentemente. Tá separado. E outra abrangendo do calcâneo até a porção proximal dos ossos do tarso. Metatarso. Dos metatarsos. Vê se é isso mesmo, já não lembro. Aí essa aqui é fixa por 1, 2, 6. Fixa por 6 parafusos transcorticais. Já esqueci quantos são aqui. 6? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Esqueci de novo. Números eu esqueço. 2 sinais e 3 distais. Presença de um parafuso metálico transcortical. Sempre esqueço. Vou abrir um livro aqui de anatomia, peraí. Mas eu nunca sei se eu tô falando certo. Ah, tá falando desse agora. Coloquei até abrir um livro de anatomia ali. Nada vai falar dele. Aqui parece que é quebrado, né? A placa. É ruim. Procurando só a projeção que eu quero ver aqui no livro. Sempre prefiro confirmar, gente. Se eu não tenho 100% de certeza do que eu tô falando ali, eu confirmo. Acho que é isso. Pegando talos e calcânio, parafuso. É uma artrodese, né? Faz sentido. Deixa eu olhar para ver se eu tô certa. Pegando talos e calcânio. Talos e calcânio. Presença de um parafuso metálico transcortical abrangendo talos e calcânio. Adjacente à porção distal visualiza-se halo radiotransparente. Adjacente ao... Eu acho que para mim aqui é o 2. Ao terceiro parafuso transcortical da segunda placa descrita, visualiza-se descontinuidade na placa metálica, em 2 pontos, eu acho. Vou ver se é isso mesmo. É em 2 pontos, 3 pontos. Eu sempre tento deixar o mais organizado possível, porque se eu for falar tudo ao mesmo tempo, de um jeito só, vai ficar puro caos. Eu não sei o nome dos implantes, gente. Eu sempre aprendo e aí eu não uso mais, eu esqueço, é normal. Eu só diferencio se é um parafuso, né? Tem essa parte, essa extremidade serrilhado, ou se é um pino, se é uma placa, cerclagem. O restante foge da minha habilidade técnica de saber o que está acontecendo exatamente.
Aqui. Eu vou olhar de novo no Atlas, peraí. Eu devia ter fechado. É uma articulação que eu sempre olho no Atlas. Vou inverter, né? Porque no Atlas está invertido. Aqui tem o calo ósseo e tem essa quebra do calo ósseo. Tô vendo uma quebra aqui também. Então, entre o segundo e o terceiro parafuso também tem o calo ósseo e a quebra dele. Tá bom? Entre segundo e terceiro parafusos da segunda placa descrita, visualiza-se calo adjacente à cortical óssea, tá, cortical, sendo, deixa eu ver se eu consigo descrever melhor onde está, adjacente ao, isso aqui é o terceiro osso tarsal, adjacente à cortical do terceiro osso do tarso. Então, entre segundo e terceiro parafuso da segunda placa descrita, visualiza-se calo ósseo adjacente à cortical do terceiro osso do tarso, sendo possível visualizar região de descontinuidade. Então, até o calo ósseo está quebrado. É possível fazer isso também, ó. Quebrar a placa, o calo. Sempre que a gente vê quebra na placa e já está consolidado, olhem o osso ao redor, porque muitas vezes ele também é afetado. Aqui é normal que seja mais juntinho, porque essa articulação ela não está mais móvel, né? Então ela vai alterar conforme o tempo. É esperado que ela não fique móvel, né? Então é bom pro resultado da cirurgia, eu acho. Vamos ver. É normal que, se esse paciente não fez físio antes, depois, durante, é normal que tenha alteração em tecidos moles para menos. Então, o membro seja mais fininho mesmo. Aqui pode ser posicional, né? Mas pode ser que esse membro ele não use tanto. O que eu vejo é isso. Aqui é contralateral, mas às vezes a gente acha alteração no contralateral também. Então, olhem com calma. Aí, aqui, o que acontece aqui? Isso aqui eu tirar, né? Porque tem proliferação, não sei do que é. Vou só jogar no Word para ver se eu comi bola em alguma digitação. Ok. Aí, aqui, gente, eu sempre fico pisando em ovos quando é ortopédico, porque eu não sei como está esse caso lá na clínica, sabe? Se tem alguma treta entre eles, eu não tô sabendo. Então, sugestivo de quebra de implante. Achado em parafuso, implante não, de placa, de uma das placas. Achado em parafuso, pode ter relação com micromovimentação ou processo inflamatório infeccioso e consequente instabilidade adjacente, né, que quebrou, causou a quebra do calo ali. É aquilo, né? É o que eu falo em aula até. Vai radiografar para diagnosticar, vai radiografar depois da cirurgia e vai radiografar depois para ver como ficou. Não sei se isso foi feito. Eu vou liberar, apareceu a mensagem aqui que falta menos de 1 minuto. E aí eu vou dar um tempo para você tomar água, ficar quieta durante uns 10, 15 minutos e a gente volta. Vou parar a gravação.